som. Som, oi, oi, som. Ei, som. Teste som. 1, 2, 3. Testando som. Alô, som. Ok? Oi. Ei, som, som, teste som. Isso? Ei, som, teste som. Ei, som, som. Ok? Alô, som.
Boa noite. Boa noite. Hoje é uma noite de celebração, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Como é que vocês estão? Como é que foi o domingo? Muito bom? Graças a Deus. Salmo de número 113, verso de número 1, 2, 3 e 4. Versos 1, 2, 3 e 4. Fecha aquela porta ali. Salmo 113, verso 1 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Esse é o Senhor que nós nos prostramos, esse é o Senhor que nós adoramos e celebramos, é o Senhor que é bendito, o Senhor que rege todo o universo. E se Ele rege todo o universo, e se Ele governa todo o universo, a nossa vida está nesse universo, e ela não é diferente, o Senhor governa. Nada foge, nada foge. Ele está governando e sabe muito bem o fim que Ele tem para as nossas vidas. Que a gente se alegre, ainda que as coisas estejam complicadas e difíceis, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele está formando em nossa vida a mesma característica de Cristo. Então a gente crê e confia que esse Senhor, que o salmista diz, e que convida a louvá-lo, louvar o seu nome, bendizer o seu nome, a gente também se une junto a esse salmista em adoração. E antes de nós adorarmos com nossos cânticos, com nossa expressão, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, nesse momento, para que a gente pudesse orar, e nesse momento, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Feche os seus olhos e tire esse momento para refletir sobre o seu dia. Como foi o seu dia com o Senhor? Como foi a sua semana com o Senhor? Quais são os momentos em que você teve com Ele? Momentos de graça, momentos de comunhão, momentos em que Ele falou ao seu coração. Seja grato a Ele por essa semana. E por aquilo que você sabe que pecou, por aquilo que você não fez, era para ser feito, e aquilo que não era para fazer e você fez. Esse é o momento para você pedir perdão ao Senhor, colocando-nos diante dEle como igreja. Nós pedimos perdão. Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor, daquilo que nós fizemos e ofendemos ao Senhor. Daquilo que o Senhor se entristeceu, daquilo que o Senhor falou ao nosso coração no mesmo momento em que cometemos o erro, no mesmo momento em que pecamos, e o Senhor falou ao nosso coração, trazendo essa tristeza que nos faz mostrar que estávamos em pecado. Graças te damos que o mesmo Espírito que nos mostra o caminho em que nós erramos, mostra o caminho em que nós devemos andar, e por isso celebramos ao Senhor, porque o perdão do Senhor nos alcançou, e nos alcançou de maneira que tudo que nós vivemos venha a ser para nos moldar segundo Cristo. Nosso coração se enche de alegria. Obrigado, Senhor, que essa noite seja uma noite de celebração, que essa noite o seu nome seja glorificado. Que essa noite nós, como praticantes dessa vida graciosa que o Senhor nos concede, venhamos receber mais de Ti. Venhamos receber mais de Ti. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Senhor, que nosso coração esteja disposto e aberto para louvá-lo e
o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tudo pra mim, o começo e o fim, Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, Jesus, Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, 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 amado, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus, glorioso Jesus. Todo ser que vive, tudo que tem fôlego, cante, louve ao Senhor. E assim façamos agora. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bendito Senhor, amado Senhor. Vamos lá no início cantar juntos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei, e céus e terra passarão, mas
confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Eterno. Oh, bendito nome, amado nome, o nome de Jesus. Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou,
Cordeiro venceu. se venceu. Cantamos aleluia. Cantamos, te adoramos, Senhor, porque vives e reina para todos sempre. A tua igreja te clama, te adora. Cantamos aleluia. Sim, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pode se assentar. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 8, diz assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há bondade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que o homem não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Esse momento é o momento de nós ofertarmos ao Senhor nessa comunidade de fé. E eu gostaria que vocês, ao ofertarem, dizimarem, ofertem com alegria, com coração grato ao Senhor, porque cremos que, da mesma forma que começamos essa obra, da mesma forma que começamos esse trabalho, o Senhor há de continuar até que Ele seja glorificado na eternidade. Amém? Então vamos ofertar e dizimar o Senhor. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor, por esse dia. É um privilégio aprender sobre você e sobre suas verdades, Senhor. É um privilégio servir também, Senhor, porque o Senhor não precisa da gente para realizar suas coisas, Senhor, mas mesmo assim, o Senhor quer que nós participamos da sua obra e servir, dizimar é uma parte disso, Senhor. Então, obrigado, que a gente possa continuar servindo ao Senhor para colaborar no que o Senhor quiser e que o Senhor nos abençoe para poder contribuir mais e mais. Assim nós te agradecemos. Amém. Amém. Que bonito, rapaz. Primeira vez que ele ora em público. Olha só. Que bênção. Rapaz, a minha primeira oração, só Jesus. Minha primeira pregação, ela ainda falou assim: é com esse homem que eu vou casar, meu Deus. Amém. Gente, nós vamos chegar agora nesse momento muito bacana, em que nós vamos apresentar nossos novos membros. Eu queria chamar o pastor Lucas para estar aqui comigo, porque a gente vai ter um presentinho para estes que estarão sendo apresentados. Eles passaram pelo DNA, passaram pelo conselho, e eu queria chamar aqui, você vai dando para eles, para mim, por favor, o Mateus e a Rebeca Müller. João Felipe. Cadê o João Felipe? Ah, tá vendo? Luan. Gabriel e Juliana. Junto com a filhinha Alicia. Só esperando o Gabriel. Eles receberam um certificadozinho de membresia. Vocês são os primeiros, tá? A receber. É uma singela lembrança no nosso coração para vocês. Na verdade, o pastor Lucas queria pagar um rodízio de churrasco, mas... ou comida japonesa, né? Mas a gente não chegou nesse momento ainda, entendeu? Mas há de chegar. Queria fazer algumas perguntas para vocês, diante da igreja, diante do conselho, vocês que estão agora diante dessa graça do Senhor de se tornarem membros dessa comunidade, que está sendo agraciada também com a presença de vocês. Algumas perguntas, como vocês estão em concordância com os ensinos dessa comunidade de fé? Sim. Vocês creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Vocês confessam que foram salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras? Sim. Vocês participarão no serviço dessa igreja, se doando, ofertando, dizimando, amando, perdoando? Darão um bom testemunho na comunidade, no emprego de vocês, no trabalho de vocês, na escola, aonde vocês estiverem? Sim. Amém. O que você acha? Amém. Amém. A igreja recebe? Amém. Amém. Então, sejam recebidos como novos membros da comunidade
cristão redentor. Muito trabalho, muito serviço e muita graça do Senhor. Amém? Batem palmas, gente. E também, nesse momento, teremos a dádiva do Senhor e a graça do Senhor de passar pelo batismo do Bernardo. De repente, você que ainda nunca viu, ou pode trazer, né, um batismo numa igreja evangélica de bebê. Não somos uma igreja católica apostólica romana, tá bom? Não sou padre. O colarinho clerical não é porque eu sou padre, porque nós somos uma igreja de teologia reformada e cremos que o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E por sermos uma igreja que crê na aliança e faz parte dos pactos do Senhor, nós batizamos os nossos filhos como fruto da promessa de Deus, baseado na sua palavra. Por isso, hoje nós estaremos batizando o Bernardo junto com os seus pais. E esse batismo não é um batismo como um símbolo de regeneração, ou seja, o batismo não vai fazer o Bernardo um novo nascido. O batismo não tem esse poder de fazer alguém nascer de novo. É um símbolo daquilo que o Senhor faz. É o Espírito Santo quem faz alguém nascer de novo. Então, aqui é uma prova, digamos assim, é um ato de fé e de confiança de que estamos conduzindo os nossos filhos nas promessas do Senhor. Mais tarde, no tempo da razão, o Bernardo fará a sua profissão de fé, confessando com a sua boca o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, gostaria desse momento, chamar aqui o reverendo Lucas, a Fernanda com o Bernardo. Que é aqui do meu ladinho. Que bênção. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria das suas respostas. É desejo de vocês consagrar a Deus este seu filho pelo batismo? Sim. O batismo é um sacramento da nova dispensação instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer a Ele inteiramente. Vemos, pois,
que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa descendência. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. E aí a gente tem 1 Coríntios 7, 14 e Gênesis 17, 7 para essa base bíblica. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que o da descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como em 1 Coríntios 7, 14, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Tampouco nosso Senhor o teria tratado nesta relação, dando a eles a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. E agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de dedicar a Ele o Filho, eu os convido a declarar a sua fé e reconhecer solenemente seus deveres para com Deus e para com a sua igreja em referência a esta criança, respondendo sinceramente as seguintes perguntas. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida do seu filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura? Prometem ensiná-lo a ler para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. Agora é um momento muito emocionante, não somente como pai e pastor, mas porque nós cremos nisso, o que nós acabamos de dizer. Nesse momento, como pastor autorizado dessa igreja, dessa comunidade, Bernardo, e como seu pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, que bênção. E aqui nós temos um certificado de batismo infantil. Tá vendo? Isso aí. Vamos tirar uma foto aqui? Deixa eu tirar uma, depois você... Eu vou orar e vou chamar, você vai chamar os seus parentes para... Estenda a mão para cá, por favor.
Senhor, obrigado por tamanha dádiva de poder conduzir os nossos filhos no seu caminho. Que o Senhor conceda, Senhor, a Fernanda, que o Senhor conceda, Senhor, ao Lucas, toda a sabedoria, toda a sensibilidade à sua voz, para conduzir o Bernardo no caminho do Senhor. Que ele sempre ouça os seus pais e os conselhos que advêm de ti, Senhor. E tenha no seu coração a certeza e a convicção de que ele é amado, de que ele é guiado por seus pais e muito mais amado pelo Senhor. Que bem jovem ele tenha uma experiência, Senhor, contigo e possa confessar com seus próprios lábios que somente o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O pastor Lucas quer convidar os familiares para tirarem aqui uma foto. Amém. No final teremos um churrasco na casa do... Cada um leva um quilo de picanha. Salmo 119, verso de número 33. Salmo 119, verso de número 33. Diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me alegro. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Nesse momento nós queremos orar ao Senhor, porque cremos que por meio da sua palavra Ele vai nos ensinar.
Ele vai vivificar a nossa vida. Ele vai trazer mais fé para que possamos andar de um jeito que o agrade. Para que a gente saiba como se comportar diante do próximo, diante da sociedade. Que o Senhor faça, meu Pai, e fale ao nosso coração por meio da sua palavra, através do seu servo nessa noite. Porque cremos que o Senhor há de nos edificar para a glória do teu nome. Amém. Reverendo Lucas. Vamos estender as mãos para cá, vamos orar pela vida do reverendo. Pai de amor e de graça, toma o seu filho nas tuas mãos, conduz para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida edificada. Eis-nos aqui para ouvir da tua voz e pela sua voz nós sermos guiados. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá abrir? Foi. É muita tecnologia e é a primeira vez que eu estou pregando com isso aqui. Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vai ser difícil pregar depois desse momento, né? Mas eu vou tentar. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É motivo de alegria de nós estarmos aqui mais essa noite e meditarmos na palavra do nosso Deus. E nesse momento nós vamos continuar a meditar. Nós estamos, a proposta do conselho para a série de sermões durante esse mês foi sobre esperança. E foi bem intencional porque nós vivemos dias de muitas tensões nesse período de eleição, e muitas pessoas, elas, por assim dizer, ficaram desesperançosas, porque esperavam que o resultado da eleição fosse e não foi, e etc. Muitas pessoas colocaram seu coração nisso, e não somente por causa disso, mas nós temos vivido dias difíceis, e nós vamos continuar a meditar sobre esperança. Memórias da Esperança é o nome da série, e o tema da mensagem de hoje, que eu vou falar, que nós vamos meditar, é Caminhos da Memória. Esse título eu pedi para modificar, eu acho que ontem ou anteontem eu tinha escolhido um outro tema, mas eu lembrei de um filme que eu vi alguns meses atrás, que falava sobre isso, falava sobre memória. E é um filme chamado Caminhos da Memória. Eu não sei se você já assistiu. Esse filme tem como ator principal Hugh Jackman, que foi o ator que fez o Wolverine, que interpretou o Wolverine. E nesse filme, o Hugh Jackman, ele interpreta um personagem que oferece um serviço. E esse serviço que ele oferece é um serviço que tem por objetivo oferecer às pessoas uma lembrança, um revival, por assim dizer, de algumas memórias que elas tenham tido e que tenham, por assim dizer, sido importantes na caminhada delas, na vida delas. As pessoas, elas entram num aparelho que ele tem e elas ficam de olhos fechados, e ele tem uma tecnologia. Essas pessoas fecham os olhos e essas pessoas começam a pensar nesses momentos especiais, nesses momentos importantes que elas tiveram durante a vida delas. E aí, esse serviço que ele oferece, é um serviço que, inclusive, a polícia também contrata ele, por vezes, para esclarecer alguns casos de crimes, né? Ele até tem um cofre no filme, onde ele guarda as memórias, algumas memórias importantes de algumas pessoas que ele teve, e ele deixa guardado, armazenado aquelas memórias ali. E isso é muito interessante porque eu pretendo falar aqui com vocês hoje no texto de Lamentações, capítulo 3, é um texto muito conhecido. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 26, e nós vamos falar sobre alguém, ou um homem, que foi o profeta Jeremias, que escreveu um livro somente sobre lamentações. É o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, conhecido também como profeta chorão, chamado profeta chorão porque ele foi o profeta que chorou copiosamente pelo estado do povo,
pelo que aconteceu com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, porque Deus julgou o povo de Judá, Deus julgou o povo de Jerusalém, Deus disciplinou aquele povo por causa dos seus pecados, da sua idolatria. Mas Jeremias, ele é um profeta. Normalmente a gente pensa no profeta como aquela pessoa que bate, que traz uma mensagem dura, né? Mas o profeta também sofre. Deus chama o profeta para sofrer as dores que ele está sofrendo. E Jeremias chora, e Jeremias lamenta. E todo o livro de lamentações é isso. Lamentações de Jeremias. Jeremias está lamentando a realidade do povo. E nessa porção aqui que nós vamos ler nesse momento, fala sobre isso. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, verso 1 a 26, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto a atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, e depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como um alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo. E a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras. E cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz. E esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto e da amargura. Verso 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom, Jeremias aqui, ele está lamentando, como vocês bem viram, ele começa no verso 1 dizendo que eu sou o homem que viu a aflição. Eu vi a miséria, eu vi a desgraça, eu vi o caos. Ele começa a fazer afirmações, e nós vamos meditar daqui a pouco sobre a que isso se refere, ao que Jeremias estava vendo para lamentar dessa forma. Mas, antes de mais nada, é importante nós entendermos o contexto do qual Jeremias fala, que Jeremias foi um profeta chamado profeta maior. Quando nós estudamos teologia, na Bíblia, nós classificamos esses livros de profetas maiores e profetas menores. Né? E profetas maiores não significa que eles eram mais importantes que os profetas menores, mas essa é uma descrição para expressar o tempo em que o profeta profetizou. Então, aqueles profetas que profetizaram durante bastante tempo, eles são chamados de profetas maiores. E aqueles profetas que profetizaram num período curto, eles são chamados de profetas menores. E aí nós temos Ageu, nós temos Sofonias, profetas maiores, nós temos Isaías, e nós temos o próprio Jeremias, Ezequiel. Jeremias profetizou aproximadamente 40 anos. Jeremias ficou pregando durante 40 anos. 40 anos. E sobre o que Jeremias pregava? Se você voltar um pouquinho o seu livro para Jeremias capítulo 1, você vai lidar com um texto onde Jeremias é chamado por Deus. E Deus fala para Jeremias: olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e eu te escolhi para ser o meu profeta, e eu vou te mandar para o povo, para pregar para o povo de Judá. E aqui é muito importante também nós entendermos que os profetas, eles profetizavam dentro de uma realidade histórica, cultural, certo? Depois de 1 Reis, ali aproximadamente, depois de 1 Samuel, na verdade, Davi teve um filho chamado Roboão. E esse filho, ele foi responsável por dividir Israel. Certo? Ele foi responsável por dividir Israel. Isso é muito importante para você entender a Bíblia. Então, quando você lê os profetas, logo nos primeiros capítulos você vai ver, profeta profetizou durante o reinado tal, a Judá, a Israel. Então, depois que Israel foi dividido,
se dividiu, Israel foi dividido, e Israel depois ficou configurado da seguinte forma: Reino do Norte, chamado Reino de Israel, e Reino do Sul, Judá. Certo? Aqui no norte, no Reino de Israel, a capital do Reino de Israel, do norte, era Samaria, a mulher samaritana. No Reino do Sul, Judá tinha sua capital, que era Jerusalém. Okay? Então, quando você lê, depois dessa divisão, Israel, não é Israel toda. É Israel, Reino do Norte. Quando você lê Judá, é Reino do Sul. E a vida seguiu e reis governaram esses dois territórios. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém. E esses profetas bíblicos, eles eram profetas que profetizavam dentro de alguma dessas duas realidades. Reino do Norte. No Reino do Norte nós temos Amós, Oséias e Jonas. Nínive. Certo? No Sul nós temos praticamente todos os outros profetas. Joel, Miqueias, Isaías, Jeremias. Alguns desses profetas, eles eram pré-exílicos. Como assim pré-exílicos? No Reino do Sul. Porque o Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Ok? O Reino do Norte foi destruído pelos assírios. E o Reino do Sul, Deus levantou a Babilônia para invadir o Reino do Sul. Nabucodonosor, Daniel, lembra Daniel? Daniel foi levado como escravo. Nabucodonosor, então. Daniel era de Judá. E ele fez parte dessas deportações. Houveram 3 deportações de Judá para a Babilônia. E esses profetas, eles profetizaram. Deus mandava esses povos, os assírios, e Deus mandou os assírios para o Reino do Norte e a Babilônia para o Reino do Sul para disciplinar o povo, porque o povo tinha sido infiel por causa da sua idolatria. E é dentro desse contexto que Jeremias é levantado aqui em Judá, no Reino do Sul. Certo? E Jeremias, como Jeremias pregou durante 40 anos, obviamente Jeremias passou por vários reis. Jeremias não pregou só durante o reinado de um rei. Se você abrir Jeremias 1, verso 1, você vai se deparar com essa informação aí. Jeremias 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, reino do sul. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Olha só, ultrapassou, outro rei. O rei morreu e Jeremias continuou pregando. Reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então ele está dizendo o período histórico, ou qual rei estava governando Judá quando Jeremias profetizou. Quando Jeremias falou a respeito daquilo que Deus havia dito para ele falar. Então, o que basicamente Deus falou para Jeremias falar? Olha, Jeremias, você vai lá e você vai dizer para o povo que o povo foi infiel. O povo se prostituiu. E, interessantemente, Jeremias pregou antes que Nabucodonosor invadisse Judá. Isso é muito interessante porque em alguns profetas, Deus fala assim, olha, se eles se arrependerem e voltarem contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou perdoá-los. Mas alguns profetas, Deus não fala isso. Deus não manda os profetas falarem isso. Alguns profetas Deus manda falar assim, ó, eu vou julgá-los. Existe uma expressãozinha no Antigo Testamento que é a medida da iniquidade. Não sei se você já leu no Antigo Testamento. A medida da iniquidade. É a forma como os autores bíblicos descrevem quando a conta chegou e Deus é longânimo, Deus é paciente, mas chega um momento que Deus, a medida da iniquidade chegou e Deus manda juízo para o povo. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias profetizou que os babilônios iriam invadir Israel, que Deus iria enviar uma nação também chamada de caldeus e babilônios na Bíblia. É o mesmo povo, e que esse povo iria invadir Israel, iria invadir Judá, iria destruir o templo, iria provocar o caos em Judá, em Jerusalém, na cidade santa de Deus. E aí o povo não queria acreditar,
porque havia um senso de que não, nós somos o povo de Deus, nós somos, o templo está aqui, o templo de Jerusalém. Né? Então havia esse relaxamento, esse orgulho, e durante o livro de Jeremias, há profetas profetizando o bem, não o mal, e o povo gostava de ouvir, não vai acontecer nada. E Jeremias era do contra, Jeremias falava assim, não, vai acontecer. Né? Até o ponto em que Jeremias foi preso pelo seu próprio povo, por quê? Porque o pessoal achava que ele estava contra eles. Né? Jeremias foi acusado de ser um traidor da pátria. Né? Essa é a tarefa ingrata, muitas das vezes, que profetas têm. Porque eles têm que falar coisas que são difíceis para o povo ouvir. E Jeremias estava dizendo, olha só, Deus vai mandar os babilônios. Deus vai destruir. E aí, em 586 a.C., os babilônios cercaram, antes um pouco, os babilônios cercaram Jerusalém, e até que chegou um momento que Jerusalém estava sitiada, os babilônios invadiram Jerusalém, invadiram Judá, e causaram uma desgraça. Os babilônios, eles não eram povos, vamos dizer assim, dentro do nosso tempo, civilizados. Então a política de expansão dos babilônios era chegar e destruir, e levar como escravo. Eles tocavam o terror onde quer que eles chegavam. Então não tinha essa de que, não, vamos deixar o povo aqui. O Império Romano era assim, né? Tanto o Império Romano quanto o Império Medo-Persa, depois de Ciro. O que eles faziam? Eles invadiam, conquistavam, mas olha, vocês podem seguir com a vida de vocês aí, sigam com a religião de vocês, mas vocês vão pagar impostos pra gente. Os babilônios não tinham isso. Os babilônios chegavam, destruíam tudo. Eles eram os bárbaros. Alguém já viu vikings aqui? Então, quando os vikings chegavam, não tinha negociação. Né? Eles chegavam destruindo tudo. E conquistavam. Né? Ou era preto ou era branco. Não tinha essa de que, não, vamos fazer um acordo aqui. Eles não eram pessoas que negociavam. Eles chegavam e tocavam o terror. E foi isso que aconteceu. A desgraça, o caos, a aflição atingiu Judá, atingiu Jerusalém, os babilônios invadiram. Se você voltar no capítulo 2 de Lamentações, aí, se você voltar um capítulo, olha o que Jeremias diz. Como o Senhor, verso 1, Lamentações 2, 1. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó, e não teve piedade no seu furor. Derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, ou seja, tirou as suas restrições, consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo. O Senhor se tornou como inimigo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Deus havia formado Israel. Israel era a menina dos olhos de Deus, não é essa expressão que o salmista diz? Israel, tu é a menina dos meus olhos. E aqui o Jeremias está dizendo, olha, Deus se fez inimigo de Judá. Deus se fez inimigo de Jerusalém. Devorou Israel, devorou seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, isto é, o seu templo. E o templo que significava? Significava o centro religioso do povo de Israel. Deus destruiu o templo. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na sua indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros de seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa. Isso aqui é o oposto daquilo que Deus havia dito. Se vocês me obedecerem, nenhuma nação vai subsistir vocês. Agora, se vocês não me obedecerem, se vocês desobedecerem, eu vou enviar as nações para destruir vocês. É isso que está acontecendo. Essa é a maldição da aliança que Deus fez lá em Deuteronômio 28.
E é isso que está acontecendo com Judá. Verso 8. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes. Juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. E os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. A minha alma se agita. O meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Imagina aí, meu irmão. Lê o texto e vai imaginando a desgraça que estava vindo, que estava acontecendo em Jerusalém, em Judá. Perguntaram às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la? Para lhe trazer consolo, ó virgem filha de Sião, porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Então, Jeremias está dizendo assim, a calamidade é tanta que é do tamanho do mar. Obviamente, ele está usando uma figura de linguagem. As visões que os seus profetas lhe anunciaram, que nada iria acontecer de mal, eram falsas, eram enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem sua sorte, mas anunciaram visões falsas, que a levaram ao cativeiro. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. E perguntam, é esta cidade que chamavam de perfeição da formosura? A alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam e rangem os dentes e dizem, nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos, conseguimos, este dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó e nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se, clame de noite. No princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante ele as mãos pela vida dos seus filhos, que se desfalecem de fome. Nas esquinas de todas as ruas, vê, ó Senhor, e considera a quem tratastes assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesma? Olha o que está acontecendo em Judá? Pessoas com fome, pessoas largadas. E aqui o profeta diz que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos, porque não tinham comida. É difícil a gente imaginar isso, né? Mas era isso que estava acontecendo. Esse era o caos. Essa era a desgraça que estava acontecendo. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os profetas sendo mortos. Os jovens e os velhos estão por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim como se fosse um dia de festa. E não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, os meus inimigos os consumiu. Então, essa é a realidade caótica que está acontecendo no Reino do Sul, em que Jeremias está profetizando. Esse era o nível de desgraça. Esse era o nível do caos. E óbvio, meus irmãos, que muitas das vezes obviamente nós vivemos num mundo, num tempo, onde isso não mais acontece, né? Dificilmente nós corremos o risco de ter o nosso país ser invadido, embora nós estamos vendo um caso aqui agora da Ucrânia e a Rússia, né? E você percebe o que acontece lá hoje. Nós estamos em 2022. Né? Se você está lendo a notícia, você vê que mulheres estão sendo estupradas, estão achando valas e corpos
enterrados, de gente mais gente que os soldados russos estão fazendo. Então, essa é a ideia que reflete a invasão. A invasão, que aqui Jeremias está dizendo que era uma disciplina da parte de Deus, porque o povo tinha se desviado. O povo que Deus tinha separado, que Deus tinha amado, que Deus tinha redimido, que Deus tinha tirado do Egito, da escravidão, e tinha dado leis, tinha educado, tinha civilizado eles, agora tinha virado as costas para Deus. E Deus estava disciplinando Jerusalém. E Jeremias prega dentro desse contexto, meus irmãos. Então você imagina aí. Por isso que no verso 1 do capítulo 3 ele diz: eu sou o homem que viu a aflição. Eu vi a aflição. Jeremias não pregou e depois que o povo invadiu ele saiu, não. Ele continuou lá. Ele foi o profeta que continuou em Jerusalém, pregando e falando. E obviamente, nós não vivemos isso. É muito difícil que a gente viva isso. Mas nós vivemos aflições. Nós vivemos desgraças, nós vivemos caos, nós vivemos desordens na nossa vida. Nós vivemos conflitos familiares, nós vivemos conflitos no nosso trabalho. O meu patrão não me valoriza. Nós vivemos conflitos afetivos. Eu não sou amado. Eu não sou acolhido. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu fui abusado pelos meus pais. Eu fui espancado pelo meu pai. Eu nunca fui valorizado. Quer internos, nós vivemos aflições, quer internas, quer externas. Nós vivemos desgraças internas e externas. Internas que estão na nossa subjetividade, que muitas das vezes as pessoas nem têm ideia que elas existem. As lutas contra os nossos pecados, a falta de amor, a falta de acolhimento. E muitas vezes essas são as aflições em que nós vivemos. A insegurança. Ou muitas das vezes nós vivemos aflições externas. O desemprego, o emprego que você tinha, que te dava estabilidade. Muitas das vezes a perda de um familiar, de um cônjuge, a perda de um filho. O candidato que eu esperava que ganhasse as eleições não ganharam. Eu perdi o meu chão. Porque a minha esperança estava nisso. Eu esperava que ele ganhasse. Então essas desgraças, muitas das vezes, elas nos fazem afundar nos nossos ceticismos, nos fazem afundar na nossa incredulidade, nos fazem afundar nas nossas desesperanças. Perceba que no verso 18 e 20, Jeremias, diante desse caos, diante dessa realidade, ele revela para nós o coração dele. Ele disse: eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Quem nunca falou isso? Quem nunca foi Jeremias uma vez na vida? Quem nunca disse: Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças. Eu não sei mais lidar com isso. Eu não consigo administrar a aflição. Eu não consigo administrar o caos. Eu não consigo administrar a desordem. Eu não dou conta. Eu não consigo mais. Mas Jeremias não parou aí, né? Uma coisa é você dizer que não tem forças. Mas Jeremias ainda disse: a minha esperança no Senhor acabou. Acabou. E meus irmãos, quando a esperança acaba, nós viramos mortos-vivos.
Quando a esperança acaba, nós viramos mortos-vivos. A esperança, que é essa nossa capacidade de sonhar, de vislumbrar o futuro, de continuar sendo, em certo sentido, otimista ao que está diante de nós, é fruto da esperança. É fruto da esperança. Porque os cristãos não devem temer quando os resultados das eleições não foram o que eles esperavam. Eles continuam na esperança. Eles continuam crendo e confiando em Deus. Eles continuam olhando para frente. Nós continuamos de cabeça erguida. Então a esperança, que é essa coisa que nos deixa vivos, porque sem esperança nós somos mortos vivos, andando e sem perspectiva, sem sonhar, sem planejar, a gente perde as forças. E isso é o que Jeremias disse, e isso é o que muitas das vezes nos acomete. O nosso coração nos diz: a nossa esperança acabou. A minha esperança acabou. E olha, que Jeremias viu coisas que talvez a gente nunca vá ver na nossa vida inteira. Você já viu uma mãe comendo seus próprios filhos porque não tem o que comer? Você já viu pessoas morrendo à espada? Alguém aqui já viu isso? Mas o fato é que nós vivemos dilemas também. Nós somos humanos como Jeremias era. E mesmo que a gente não tenha visto aquilo que Jeremias viu, nós vemos outras coisas que Jeremias não viu. E que, obviamente, também mexem com o nosso coração. Mexem com as nossas expectativas. Mexem com a nossa esperança. Abalam a nossa esperança. E esperança é essa coisa que Deus nos deu, que tem data de validade. Quando Paulo fala dessas 3 virtudes, lá em 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor, ele diz que o amor é a única coisa que não tem prazo de validade. Ele diz que o amor nunca acaba. Mas a fé e a esperança têm prazo de validade, porque a nossa fé é fé em alguém que nós não vemos. Mas o apóstolo João diz que quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é e nós o conheceremos como somos conhecidos. Então não haverá necessidade mais de se ter fé, de crer. A esperança é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 24, ele vai dizer que em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então paciência é essa coisa invisível que nós não vemos. Mas que é o combustível que continua nos mantendo vivos, meus irmãos. É o combustível que continua colocando os nossos olhos em Cristo Jesus. É o combustível que continua alimentando a nossa fé. É aquilo que nós esperamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Porque em esperança somos salvos. Então, esperança que se vê não é esperança. Então, o que faz a esperança ser esperança é porque nós não podemos ver. E é muito difícil continuar caminhando, muitas das vezes, quando nós não estamos vendo coisas. Mas nós também somos ensinados de que nós não andamos por vista, mas por fé. 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 Então, qual é a aflição que você tem visto? Como Jeremias viu. Qual é a aflição? Qual é o caos que você está vivendo? Qual é a desordem que está te afetando? O que está fazendo você dizer para Deus: Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais esperanças. O que você está vendo?
O que está te atingindo? É a política? É a sua família? São as suas expectativas? O que é? É o desemprego? É o descontentamento? O que está te deixando sem forças? O seu trabalho? E nesses momentos aqui, nós precisamos, muitas das vezes, encontrar o caminho da memória. Nós precisamos ser como aquelas pessoas do filme que eu disse aqui no início. Nós precisamos reencontrar as nossas memórias. E olha o que Jeremias continua a dizer. Jeremias assume a desordem, assume que ele não tem mais forças, assume a sua aflição, assume no verso 20 que a alma dele está continuamente abatida dentro dele, mas no verso 21, meu irmão, o Jeremias encontrou o caminho da memória. Olha o que ele diz no verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que vai me dar forças de novo. Quero trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Quero trazer à memória. E isso aqui é muito difícil, porque muitas das vezes nas nossas crises, nas nossas aflições, a gente vai para dentro delas. A gente não quer encontrar o caminho, a gente não quer, a gente tem dificuldade de trazer a memória que pode nos dar esperança. E a palavra e a expressão hebraica que Jeremias utiliza aqui, não é meramente a memória, porque muitas vezes a gente pode pensar a memória, a cabeça, mas aqui ele está falando do coração. Eu quero trazer ao meu coração. O que você precisa? O que o seu coração precisa? Qual o caminho que o seu coração precisa encontrar de volta? Qual a memória que o seu coração precisa revisitar? Como disse Davi, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Qual é o caminho que o seu coração precisa encontrar? E aí Jeremias ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança? O que poderia dar esperança a Jeremias, e não somente a Jeremias, mas a todo aquele povo, e a nós, hoje, aqui em 2022, nas nossas aflições, nos nossos caos, nas nossas desordens interiores, nas nossas lutas, nas nossas aflições. E aí, Jeremias diz algumas coisas muito importantes para nós. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que Jeremias tinha que se lembrar num cenário onde a aflição estava tomada? Pessoas tendo fome, mães comendo seus próprios filhos, porque a cidade estava sitiada pelos babilônios, os profetas estavam sendo mortos às espadas, os reis estavam sendo envergonhados, o templo estava sendo destruído. E Jeremias diz que ele viu a aflição, ele viu a vara do Senhor, e ele estava em amargura, ele estava abatido. Mas Jeremias lembrou, eu preciso trazer à memória. Eu preciso trazer à memória aquilo que vai continuar me fazendo vivo, que vai continuar fazer o meu coração pulsando em meio à aflição, em meio à desgraça, em meio à desordem, em meio ao caos, em meio aos conflitos no meu casamento, em meio aos conflitos no meu trabalho, em meio aos conflitos na igreja. Em meio à minha desesperança, das minhas expectativas que não foram cumpridas, em meio aos meus dilemas pessoais, existenciais, aos pecados com que eu luto, as misericórdias é o que Jeremias faz. As suas memórias, o seu coração precisa ser revisitado pelas misericórdias de Deus. Os nossos corações precisam de doses diárias da misericórdia de Deus.
Misericórdia, é o que ele diz, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As aflições têm fim. As desgraças têm fim, os caos têm fim. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim, meu irmão. E elas é que nos sustentam no dia da calamidade. São elas que nos sustentam nos dias da aflição. A gente pode dizer como Jeremias: Senhor, eu vi a aflição está diante de mim, o meu coração está abatido, Senhor. Eu não tenho mais esperança nem no Senhor. Nem no Senhor. Mas, Senhor, eu quero me apegar às tuas misericórdias. Porque o Senhor é rico em misericórdia. E Ele está sempre pronto a dar misericórdia, a transbordar misericórdia, porque é baseado na sua misericórdia que nós somos salvos. É isso que Jeremias está falando. Lubrifique as engrenagens do seu coração, que estão secas, que estão afetadas pelas aflições, pelas crises, com as misericórdias do Senhor. Porque elas não têm fim. Elas não têm fim. E Jeremias diz que elas se renovam a cada manhã. Amanhã é segunda-feira. E para muitos, quando acordarem amanhã, vai ser um caos, vai ser difícil. Lucas, eu estou de saco cheio do meu trabalho, eu não aguento mais. Tem que ficar 10 horas lá e eu não aguento mais. Meu patrão é horrível. Eu trabalho com uma pessoa muito ruim. Estou sobrecarregado, estou estressado. Amanhã a misericórdia vai se renovar sobre você, meu irmão. Amanhã de manhã as misericórdias do Senhor vão se renovar. Na terça-feira você vai ter que lidar de novo com outros desafios. Meu parente está internado, está na UTI. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Então a misericórdia do Senhor deve encontrar os caminhos da memória do nosso coração. Mas uma outra coisa que Jeremias fala também é que a fidelidade do Senhor é grande. No verso ainda 23. O Senhor é fiel. E isso é importante. Porque muitas das vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Assim como talvez o povo que estava sendo invadido pelos babilônios também estavam se sentindo. O povo da aliança, o povo que Deus tinha dado leis, o povo que Deus tinha dado as terras, que Deus tinha feito uma série de promessas. E agora Deus estava disciplinando-os por meio de uma nação pagã. Mas Jeremias traz para nós a fidelidade de Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não somente é misericordioso, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Tiago diz que não há sombra de mudança em variação no caráter de Deus. E é por isso que nós podemos crer que o Senhor não muda. O Senhor que disse que é rico em misericórdia, continua sendo rico em misericórdia hoje. Vai continuar sendo rico em misericórdia amanhã. O Senhor que disse que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, vai continuar se renovando a cada manhã. Por quê? Porque Ele é fiel. É o que o Jeremias está dizendo. Grande é a tua fidelidade. E o Senhor é fiel a si mesmo. E nos momentos de aflição, nos momentos de crise, nós precisamos lembrar que o Senhor é fiel. E que o Senhor é fiel, isso, o fato do Senhor, de Deus ser fiel, nos coloca diante do fato de que nós podemos nos apropriar de todas as suas promessas. Nós podemos nos apropriar das verdades que Deus cuida do seu povo. Que o Senhor é o bom pastor que guia o seu povo por pastos verdejantes. Porque Ele não muda. Você entende? Ele não muda. Que garantia você tem de que Deus vai fazer aquilo que Ele disse na sua palavra? Que garantia nós temos de que tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito é verdade e vai nos consolar, vai nos edificar, vai nos fortalecer? A garantia que nós temos, meus irmãos, é que Deus é fiel.
Ele é fiel. Você entende? Não é o tipo de coisa, nós não lidamos com Deus da forma como nós lidamos. Ah, eu marquei 10 horas com meu irmão, o irmão não pôde ir. E ele cancelou. Aconteceu alguma coisa. Ou ele chegou atrasado, como eu cheguei hoje na reunião. Mais cedo. Mas esse não é o caso de Deus, porque a fidelidade de Deus é essa característica de Deus que faz ele ser o mesmo. Faz ele ser o mesmo que foi o mesmo Deus de Abraão. Faz ele ser o mesmo Deus que foi o Deus de Isaac, que foi o Deus de Jacó. E que é o nosso Deus. E que é o nosso Deus. E é por isso que nós podemos nos apropriar de suas promessas. A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor. E uma outra coisa que Jeremias fala é que o Senhor era a porção dele. O Senhor é minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em quem você vai esperar na aflição? Em quem você vai esperar na desgraça? Em quem você vai esperar? Você pode esperar em muitas pessoas, só que essas pessoas, muitas das vezes elas vão poder falhar com você. Porque elas não são fiéis como Deus é fiel. Mas nós podemos esperar em Deus, nós podemos dizer, Senhor, Tu és a minha porção. Tu és aquilo de mais precioso que eu tenho. Na minha crise, na minha aflição. E eu quero trazer isso para as minhas memórias, para o meu coração. Eu quero lembrar, porque é isso que me dá esperança. Então nós podemos esperar nele, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Esse é um dos motivos pelos quais nós podemos esperar nele. Nós podemos dizer, como Jeremias, Senhor, eu espero em Ti. Só o Senhor pode resolver as minhas aflições. Só o Senhor pode resolver as minhas angústias. Só o Senhor pode ordenar os meus caos internos ou externos. Só o Senhor. Em quem você espera? Em quem você espera? Quem é a sua porção, meu irmão? Sua porção não pode ser o seu pastor, sua porção não pode ser a sua família. A sua porção não pode ser o seu candidato, meu irmão. Você não pode esperar por ele. Não pode ser o seu trabalho. Não pode ser. Não pode ser a sua inteligência e não pode ser a sua sabedoria. A sua porção tem que ser o Senhor. A nossa porção tem que ser o Senhor. Jeremias diz que o Senhor é misericordioso. É isso que pode nos dar esperança. O Senhor é misericordioso. Que o Senhor é fiel. Que nós podemos esperar nele. Que ele é a nossa porção. Mas também que o Senhor é bom. Por que nós podemos esperar nele? Porque o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Em todo o tempo. E Jeremias está falando isso, meu irmão, diante de uma cidade sitiada. Jeremias não está falando isso diante de um problema conjugal. Jeremias não está falando isso diante de um desemprego. Jeremias não está falando isso diante de um conflito familiar. Jeremias está falando isso diante de uma realidade em que mães estavam comendo seus filhos. E ele diz, o Senhor é bom. Lembre-se nas suas aflições que Deus é bom. Deus é bom.
E Deus cuida dos seus filhos. Nós que somos ruins. Nós somos ruins, meus irmãos. Então, o povo não podia reclamar do que Deus estava fazendo, porque o povo havia pecado. Mas Jeremias diz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Busque o Senhor na sua aflição. E talvez esse seja uma das coisas mais difíceis de nós fazermos. Porque nós ficamos racionalizando os nossos problemas. Nós ficamos fugindo muitas das vezes. Mas busque o Senhor. Se você é um filho de Deus, Deus não está com raiva de você. O Senhor está de braços abertos, com sua bondade, esperando você ir até Ele, esperando buscá-lo, para que Ele derrame bondade sobre a sua vida nos momentos da aflição. No verso 26, Jeremias diz que, em meio a tudo isso, em meio às misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, ele diz que é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso em silêncio. Uma das coisas que nós mais precisamos nos nossos momentos de aflição é fazer um autoexame. É fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vai até o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Vai examinar o seu coração. Vai fazer um check-up do que está passando. Vai fazer como o salmista. Coloca sua alma no divã. Pergunta para ela: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está assim? Qual é o motivo pelo qual você está assim? O que te aflige? Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? Quais são as suas dores? E fique em silêncio. Fique em silêncio, é o que o profeta está dizendo. Aguarde a salvação do Senhor. Aguarde a salvação. Porque o Senhor é um Deus salvador. O Senhor é o Deus salvador porque Ele é misericordioso. O Senhor é o Deus salvador porque Ele é fiel. E o Senhor é o Deus salvador porque Ele é bom. E Ele ama compartilhar a sua misericórdia. Ele ama compartilhar a sua fidelidade. Ele ama compartilhar a sua bondade. Que você saia daqui, meus irmãos. Que a gente saia daqui revivendo essas memórias. Trazendo ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança. Ou trazendo ao nosso coração aquilo que vai nos trazer vida de novo. Você pode estar aqui, e como eu disse, você pode estar aqui como um morto-vivo. Ah, vou na igreja hoje. Você pode estar passando por um momento na sua vida que você acha que as coisas não têm mais sentido. Você não tem mais forças e você não tem mais esperança como Jeremias. Mas lembre-se, traga a memória, traga o seu coração, peça para que o Espírito leve ao seu coração as misericórdias de Deus. Peça para que o Espírito de Deus leve a fidelidade de Deus. Faça você lembrar das suas experiências com Deus. Faça você lembrar daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Faça você lembrar daquilo que Deus já fez por você. Sendo bom, sendo misericordioso e sendo fiel. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor é o Deus que nos pega pela mão como um Pai gracioso e bondoso. E que em meio às nossas aflições, ó Senhor, a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
que a gente possa lembrar das tuas misericórdias. E não somente lembrar, mas experimentar de forma palpável, Senhor, as tuas misericórdias, a tua fidelidade, a tua bondade, quando a gente te buscar em silêncio, nos momentos mais barulhentos da nossa vida, nos momentos mais quebrados da nossa vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, antes da gente encerrar a oração, a gente vai fazer uma oração pelos enfermos, pela igreja, que eu acabei invertendo aqui a liturgia. Você que deseja receber essa oração, pode ser do seu lugar, vem aqui à frente, vou chamar o pastor Lucas para que a gente possa estar orando. Algumas pessoas não puderam estar conosco porque estão enfermas, então que a gente possa estar orando. Amém? Vamos ficar de pé. Você que está aí atrás também interceda em oração. Senhor, nós queremos nessa hora a este Deus cuja graça, cuja misericórdia e bondade tem nos acompanhado. Nós cremos, como diz em Salmo 113, que o Senhor se inclina para ouvir. E o Senhor ouve a oração, Senhor, daqueles que em nome de Jesus invocam o Senhor. E aqui nós estamos com esses irmãos e essas irmãs que precisam da intervenção do Senhor, que precisam da bondade do Senhor, que precisam da misericórdia do Senhor, e suplicamos em nome de Jesus para que o Senhor venha agir na vida de cada um deles. Opera, Senhor, com a sua graça. Faz o seu nome ser glorificado. Faz o seu nome ser bendito. Que o Senhor, segundo a sua misericórdia, entre, meu Pai, em cada causa, em cada situação, e opere majestosamente. Nós colocamos nossos irmãos, meu Pai, em oração diante de Ti. Aqueles que precisam de uma cura na área da saúde. Aqueles que precisam da intervenção numa área financeira, numa área espiritual, em alguma área que precisam ser libertos, que o Senhor opere poderosamente. Pela vida dos nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui presentes, que estão precisando, Senhor, de esperança, que estão precisando, Senhor, de cura, que estão precisando, Senhor, da Tua palavra, que estão precisando do Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe, e assim como opera aqui, opera lá. Toma, Senhor, nossos irmãos e irmãs nas Tuas mãos. Toma os nossos familiares nas Tuas mãos. Toma essa cidade nas Tuas mãos, o prefeito, os vereadores. Opera, Senhor, a salvação no meio deles. E guia-os para que essa cidade cresça, para que não haja corrupção. Toma, meu Pai, o governador desse estado. Toma, Senhor, aqueles que vão organizar e dirigir esse estado. Converta os corações dele a Ti. E toma, Senhor, o presidente atual e aquele que vai assumir, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito convença-os do pecado, do juízo e da justiça. E que eles tenham um encontro contigo e se convertam. Sejam convertidos pelo Teu Espírito. E que eles, meu Pai, guiem essa nação na direção do Teu Espírito, para o bem dessa nação. Para o bem daqueles que precisam, Senhor. Para o bem do pobre, para o bem daquele que não tem como tirar, para que todos, Senhor, possam ter condições melhores de vida. Assim nós agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor concedeu nessa noite. Obrigado pela palavra de esperança, porque cremos, guardamos no nosso coração e traremos a memória. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pode se assentar. E ainda de pé, vamos agradecer. Senhor, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos proporcionou hoje.
que a graça, maravilhosa graça de Deus, o Pai, que o amor, profundo amor de Jesus e as ricas e doces consolações do Santo Espírito sejam uma verdade na nossa vida, até que Ele venha para todo sempre. Amém e amém. Se senta aí um pouquinho rapidinho, a gente tem alguns recados. Quinta-feira, pequeno grupo, às 20 horas. Célula a sexta-feira às 19h30, dos adolescentes, Red Teens. Domingo, EBR às 18 horas, com o livro Igreja é Essencial. E às 19h30, com o nosso culto público. Elaine também tem algo para comentar e compartilhar. Bom, boa noite, minhas irmãs. Para quem não me conhece, hoje tem gente nova aqui. Eu sou a Elaine, esposa do Everson. A minha Marina ficou em casa, está se recuperando. Eu quero convidar você para estar comigo lá na minha casa, para saber onde eu moro, quando precisar, saber onde vai bater. E nesse sábado agora, dia 26, quero convidar você para ir lá para a gente tomar um café, para a gente comer um bolo de milho cremoso que eu vou fazer, quentinho, fazer um salgadinho assado. Estou preparando também um brinde só as meninas. Um brinde para vocês, bem gostoso, bem bonito. Quero conversar, né, um pouco, que a gente possa se conhecer melhor. Então, próximo sábado agora, dia 26, por volta das 7h30 da noite, por algumas irmãs que trabalham, né? Lá em casa, tá bom? Espero vocês. Esse ano... vou passar o endereço. Esse ano foi muito desafiante, né, para mim. Eu tive que dar uma pausa e perdi um braço direito muito bom, que é a nossa amada Gabi. Um braço, você quebrou. Tem que terminar, né, de falar. E tem sido, né, ainda, a gente estamos em novembro, um ano de muitas chegadas, que a gente celebra essas chegadas. E também temos aprendido muito com as partidas, né? E é um ano que tem marcado a minha vida. Quero conversar com vocês. Se Everson estiver por lá também, tem algo que eu quero passar para ele estar com as mulheres lá também, assim, rapidinho. Só um... Ok? Obrigada. Amém. Como diria Fabinho, visitantes, perdão, gente, perdão. Quando tem batismo, a gente fica meio... Sejam bem-vindos, muito bom tê-los aqui, tê-las aqui. Essa casa está aberta para sempre que desejarem, tá? Vocês são muito bem-vindos. Amém? Como diria o presbítero Fabinho, acabou. Tem um cafezinho aqui do lado, se não acabou também, e um biscoitinho.